A graça e a paz, alunos. Eu estou aqui para a gente dar sequência a nosso módulo Doutrina da Revelação de Deus. Como vocês sabem, eu sou a professora Valquíria Correia e vamos lá. Na aula 3, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as características das Escrituras. Hoje nós vamos falar com base no livro Teologia Sistemática, do Wayne Grudem, que já está lá no portal à sua disposição. Lá no acervo você vai ter esse livro digitalizado. Nós vamos falar no capítulo 6 sobre a clareza, o capítulo 7 sobre a necessidade das Escrituras e no capítulo 8 sobre a suficiência. Se você por acaso tiver outro livro desse autor, em outra edição, você vai ver que vai modificar as páginas, mas é só você ir no índice, olhar lá e você vai ver a mesma temática. No índice você vai conseguir achar, ok? Essas são as páginas do livro que está no portal. Vamos lá. Características das Escrituras. O que a Bíblia como um todo, ela ensina a respeito dela mesma? Bom, os principais ensinos da Bíblia a seu próprio respeito, eles podem ser classificados das seguintes formas. Algumas características. Quais são elas? A Bíblia é autoritativa, ela é inerrante, ela é clara, ela é necessária e ela é suficiente. Essas são as características gerais das Escrituras Sagradas. Nesta aula de hoje, nós vamos ver as linhas mestras das três últimas, da clareza, como você está vendo aí, da necessidade e da suficiência, ok? Vamos lá. Clareza, o que vem a ser isso? Eu quero começar fazendo uma pergunta. Será que só os estudiosos, só os teólogos, eles podem compreender as Escrituras corretamente? Bom, qualquer um que tenha começado a ler a Bíblia de forma séria, ele vai notar que vai ter partes dela que a gente vai entender de forma fácil, mas vai ter outras que vai parecer um quebra-cabeça. Você já sentiu isso? Pois é. O próprio apóstolo Pedro, ele vai lembrar aos seus leitores algumas partes das epístolas do apóstolo Paulo que eram de difícil compreensão. Ele vai dizer lá, ó, lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele vai dizer assim: "E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas." Preste atenção agora, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então é preciso admitir, meus amados, que nem todas as partes das escrituras, elas podem ser facilmente compreendidas, mas eu também preciso dizer que é errado a gente pensar que a maior parte da Bíblia, ou que a Bíblia em geral, é difícil de entender. Pelo contrário, a clareza da Bíblia, a responsabilidade da gente enquanto cristão de debruçar sobre essa Bíblia e aprender sobre ela, durante todas as escrituras, é enfatizado para que a gente faça isso. Em uma conhecida passagem, o Moisés ele vai dizer ao povo de Israel, está lá em Deuteronômio 6, 7, ele vai dizer: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te." Ou seja, todo o povo de Israel tinha que ser capaz de compreender aquelas palavras das Escrituras e compreendendo o bastante para que eles possam, assim, de forma diligente, ensinar aos filhos. Essa é a mensagem trazida por Moisés ao seu povo. E no Novo Testamento a gente encontra uma ênfase semelhante. Jesus, ele vai lá nos seus ensinamentos diários aos seus discípulos e ao povo em geral, ele nunca responde a alguma pergunta da Escritura dizendo que a Escritura é pouco clara. Pelo contrário, Jesus sempre supõe que o povo é capaz de entender a Escritura e compreender corretamente aquilo que está lá escrito. Mas é preciso a qualidade moral e espiritual que é necessária para a gente compreender a Escritura. Do que eu estou falando? Olha só, embora os autores do Novo Testamento, eles afirmem que a Bíblia, ela em si, ela está escrita de forma clara, que a gente claramente consegue realmente entender o ensino que está ali, ela também está me falando que não é apenas compreender a Bíblia, não é algo só intelectual, isso que eu quero que você entenda. Não é um exercício que vai mostrar o quanto intelectual você é. A questão é muito mais moral e espiritual. E a Bíblia vai afirmar, os autores do Antigo e do Novo Testamento vão afirmar, que a Bíblia não vai poder ser compreendida a contento
por aquele que não se dispuser, digamos assim, a receber esses ensinamentos no seu coração. Então, vamos trazer aqui uma definição da clareza das Escrituras. O que significa, então, a Escritura alegar que ela é clara? Pode-se afirmar que a Bíblia é escrita de tal forma que todas as coisas necessárias para a nossa salvação, em termos de salvação, e para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento cristão, tudo que a gente precisa está de forma clara, límpida nas Escrituras, certo? Agora a gente pula e vai falar sobre a necessidade, que é uma outra característica que a Bíblia avoca para ela mesma. No livro que está lá no portal, você vai ver que nesse capítulo ele vai usar o termo precisa. Aqui precisa é no sentido de ser necessária. Bom, aí eu faço algumas perguntas. Para que fins é necessária a Bíblia? Para que a Bíblia serve? Quantas pessoas elas podem saber a respeito de Deus sem ler a Bíblia, sem ouvir a Bíblia? Será que a gente precisa ter uma Bíblia? Ou será que a gente precisa de alguém que nos diga se Deus existe de fato? Será que a gente precisa que alguém diga pra gente? Será que a gente precisa ter uma Bíblia para a gente saber que a gente é pecador e que necessita de salvação? Será que eu preciso da Bíblia? Será que a gente precisa da Bíblia para a gente encontrar essa salvação? Será que a gente precisa especificamente da Bíblia para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? São esses tipos de perguntas e respostas que tem que sondar a nossa mente quando a gente estuda essa característica da necessidade das Escrituras. Bom, a necessidade da Bíblia, ela pode ser definida da seguinte forma. É uma conceituação simples que vai dizer o seguinte. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para três coisas. Primeiro, conhecer o Evangelho. Segundo, conservar a vida espiritual e conhecer a vontade de Deus. Mas ela não é tão necessária para a gente saber se Deus existe ou não, porque a gente aprendeu na revelação geral que a gente consegue pelo cosmos, porque o cosmos é uma pregação, a gente não consegue, por meio da criação, da revelação geral, saber da existência de Deus. Isso é intrínseco no ser humano. E sobre o caráter de Deus, sobre suas leis morais, eu não preciso. Basta que eu olhe por toda a natureza e os homens vão ser indesculpáveis se não reconhecerem Deus na natureza. Então vamos desmembrar esse conceito. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Romanos 10, versículo 13 a 17 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa declaração ela pode ser desmembrada num seguinte raciocínio de 5 passos. O primeiro, em primeiro lugar, supõe que o homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Sem o nome do Senhor, ninguém vai ser salvo. E aqui, Senhor, nesse sentido, Paulo está falando Jesus Cristo de forma bem específica. Segundo, as pessoas só podem invocar o nome de Cristo se crerem nele, ou seja, se eles entenderem que ele é um Salvador digno de ser invocado e que vai atender aqueles que o invocarem. Terceiro passo, ninguém pode crer em Cristo a menos que alguém tenha ouvido falar dele. Se não ouviram, não tem como crer. Quarto passo, ninguém pode ouvir falar de Cristo a menos que alguém fale de Cristo. Precisa de um pregador, de um texto escrito, de uma pregação via internet, de alguma forma Cristo tem que ser pregado. E quinto, a conclusão é que a fé salvadora, ela vem pelo ouvir a mensagem do Evangelho, e esse ouvir a mensagem do Evangelho vem por meio da pregação do Evangelho. Então, a implicação aqui é que, sem ouvir a mensagem de Cristo, ninguém pode ser salvo. Então, olha só, a Bíblia é necessária para a salvação. E, nesse sentido, a pessoa precisa ler, ouvir, né, a mensagem, ou ela lê por ela mesma em casa, ou ela por meio de alguma pregação. E até mesmo, irmãos, os crentes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles creram na promessa de um Messias e por isso foram salvos, porque eles creram na promessa de um Salvador vindouro.
Então, embora se argumente que existam pessoas, né, que as pessoas podem saber de Deus por meio da natureza, por meio, né, das leis divinas que estão aí estampadas, mas a gente não pode dizer, a gente tem que dizer que não há possibilidade de ser salvo longe das palavras que estão nas Escrituras, que são as promessas de Deus. A Bíblia é necessária para conservar a vida espiritual, foi o segundo ponto da definição. Jesus vai dizer lá em Mateus 4:4, ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, a minha vida espiritual e a sua vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus, por devocionais. Assim como a minha vida física e a sua vida física precisa de alimento físico, a nossa alma também precisa do alimento espiritual que vem por meio da palavra de Deus. Então, se eu negligencio e você negligencia essa leitura diária, essa porção diária, ela vai nos prejudicar, assim como a falta do alimento físico prejudicaria a nossa existência, certo? E a Bíblia é necessária, como terceiro ponto, a Bíblia é necessária para conhecer, para que a gente conheça a vontade de Deus. Todos, meus queridos, todas as pessoas nascidas nesta terra, elas têm conhecimento da vontade de Deus, mas não é uma vontade, a gente não conhece a vontade de Deus de forma plena. É isso que eu quero que vocês compreendam. A consciência nos mostra o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, né? Mas por causa do pecado original, né, que manchou a nossa consciência, nós não podemos alcançar a plena vontade de Deus, aquela vontade certa que a gente não tem nenhuma dúvida, por outro meio que não seja a palavra de Deus. Então, a consciência, o conselho das pessoas, bom senso, a razão, nada disso é suficiente para que a gente alcance a plena certeza da vontade de Deus. Todos esses meios que eu estou falando, a consciência, o bom senso, o conselho das pessoas, eles podem proporcionar uma aproximação da vontade, mas, irmãos, ele não é suficiente para que aponte a vontade, aquela certeza que Deus quer que eu faça isso, né? Como eu estou falando, tudo por causa do pecado, né? Então, se a gente quer ter um conhecimento preciso, pleno, com convicção da vontade de Deus, a gente precisa estudar as Escrituras que tenha a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a Bíblia, ela não existe apenas para saber que Deus... eu não preciso para saber que Deus existe, eu não preciso da Bíblia. Mas e se as pessoas não leem a Bíblia? Será que elas podem obter algum conhecimento de Deus? Elas podem saber alguma coisa de Deus? A gente já respondeu, sim. Mesmo sem a Bíblia, todas as pessoas que viveram, que vivem, que viverão, elas vão ter provas da existência de Deus na criação, Ele como Criador e nós como criatura. A gente vai ter prova do caráter divino. E elas vão sim conseguir obter provas que Deus existe, que Deus está aí, que Ele não é aquele Deus que abandonou o planeta e foi-se embora e deixou a gente a ermo, não. Agora, esse conhecimento não nos conduz à salvação. Salvação, repito eu, só por meio da Escritura, certo? E a suficiência, que é o último ponto. O que a gente entende por suficiência? Eu começo te fazendo pergunta também. Será que a Bíblia é suficiente para a gente conhecer o que Deus quer que a gente pense ou que a gente faça? Será que a Bíblia é suficiente para isso? Pois é. Será que eu devo procurar outras palavras de Deus para que eu saiba a vontade de Deus? A doutrina da suficiência está tratando disso. A gente pode definir, então, a suficiência da Escritura de que forma? Dizer que a Bíblia é suficiente significa dizer que nas Escrituras estão todas as palavras, irmãos, todas, sem exceção, todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo. Em cada etapa da história da salvação, da história da redenção, e hoje, de forma completa, a gente tem toda a revelação necessária para que a gente possa confiar e obedecer no Senhor. Então, essa definição, ela enfatiza que só nas Escrituras, só e somente só nas Escrituras, nós devemos procurar as palavras de Deus para nós. E isso, gente, é suficiente para que a gente se alegre, porque o Senhor se preocupou em revelar-se a nós e que a gente soubesse a sua vontade. Então, esse é motivo da gente se contentar e agradecer a Deus por essa revelação. Então, a verdade da suficiência das Escrituras é de grande importância para a nossa vida cristã. Por quê, irmãos? Porque ela faz com que a gente se concentre, que a gente se limite na Bíblia. Então, me poupa de procurar em textos antigos, na história da igreja, na experiência da igreja, em qualquer coisa em relação a tudo que a igreja já viveu ao longo desses séculos. Eu não preciso me preocupar. Eu vou me concentrar o quê? Vou me concentrar nas Escrituras,
dia a dia para descobrir o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você. Então, em síntese, a doutrina da suficiência das Escrituras, ela vai dizer que as Escrituras são plenamente, totalmente suficientes para nos habilitar para toda boa obra. E nós precisamos crer nisso, ok? Então a gente está vendo aí esses 3 primeiros princípios e na aula 4 a gente segue com as características das Escrituras. Para finalizar, eu quero te dizer que eu já estou deixando os exercícios, vão ser exercícios do capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. E aí você faça e coloca no portal na medida em que eu for abrindo lá os fóruns. Fica com Deus e que você tenha compreendido aquilo que eu explanei aqui. Fica com Deus e um abraço.